E aí pessoal, tudo bem? Tudo! Um novo formato aqui para vocês. A gente vai continuar a sequência de Linux, né? Linux para o mercado de trabalho, mas aqui nesse novo formato. Sem bancada agora, sem bancada. Sem bancadinha, mas a gente tem pessoas aqui interagindo com o ser humano que vai estar aqui falando com vocês. E sim, meus amigos, como esse vídeo é uma sequência aí do Linux, uma continuação da nossa série Linux para o mercado de trabalho, hoje a gente vai falar de arquivos e permissões lá no nosso maravilhoso Linux. Depois do que, Gui? Depois da vinheta. Mas antes de eu começar a falar sobre permissões do Linux, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal, ativar o badalo, sucesso p*** que pariu. Talvez o último desejo do Cidade de Manhã da Guilherme não precise, né? Mas compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que está começando aí na área de Linux. Bora, Panto, vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre o sistema de gerenciamento de permissões do Linux. Legal. O chmod 777, que todo mundo usa. Pulo do hoje, gato, vai ter pulo do gato? Vai ter o pulo do gato. Vamos falar de duas maneiras que você pode usar o chmod, como mais ou menos ele funciona na forma simbólica e na forma octal, e como que você pega os pulos do gato ou jump Mas bem facinho, né? Bem facinho. Lembrando, pessoal, que essa sequência de Linux não é um preparatório para o exame LPI, é para preparar você Para dar com a cabeça no terminal. ou para o mercado de trabalho. Também. Bom, antes de iniciar esse conteúdo sobre sistemas e permissões de arquivos no Linux, é bom você assistir o último vídeo que fala sobre estrutura de diretórios. Lá você vai entender o que é um diretório, um arquivo, link simbólico e mais um monte de coisa. A gente vai ver depois ali no terminal essas permissões e como que elas funcionam. Entendi, Panto, pode deixar. Mas para a gente resumir aqui essa parte aí de tipos de arquivo, diretório, eu vou dar um exemplo básico aqui no terminal. Se você digitar o comando ll, que é basicamente o comando ls-la, você vai ver que existem dois arquivos dentro dessa pasta. Um arquivo que é um diretório, representado por esse primeiro caractere, e o segundo caractere ali é um tracinho, que significa que é um arquivo normal. Isso vai se estender para vários tipos de arquivo e eu não vou entrar nesses detalhes porque a gente já falou no vídeo anterior. Top! Depois da identificação do tipo de arquivo ou pasta, a gente tem mais 9 caracteres, que representam o quê? O tipo de permissão do dono ou usuário que criou aquele arquivo tem, o grupo que esse arquivo pertence e outros, que é qualquer outro usuário do sistema. Isso aqui é dividido dessa forma. Os primeiros 3 caracteres representam o usuário, depois nós temos o grupo e depois nós temos outro. E é isso que a gente vai entender um pouco hoje. Para dar permissões para os usuários, nós temos basicamente 3 tipos de permissões. Quais? Leitura, escrita E execução? e execução. Maravilhoso. Então a gente pode conceder ou retirar essas permissões dos nossos usuários, grupos ou outros. Certo, Panto, e quais são as letras? Para a leitura é R. De o quê? De leitura mesmo. De read. De read. Boa. Eu não E sabia que era esse bate-bola, jogo rápido aqui. E qual que é a outra letra? É W de... De o quê? De nada, tu responde. De write. Exatamente. E depois nós temos X de quê, André Guilherme? Daí é uma boa pergunta, porque é execution. Maravilhoso. Não começa com X, né? Só para confundir. E quando a gente tem um traço, André Guilherme, o que significa? Ou eu vou deixar você falar essa. Significa que a gente não tem esse tipo de permissão ali. O traço é a permissão desabilitada. E é sempre nessa sequência. R, W, X. Se por acaso você tiver somente R e X e o W tiver com tracinho, é porque aquele usuário ou grupo não tem a permissão de escrita para aquele arquivo. Muito bem, Eduardo. Ficou muito claro. Parabéns. Maravilhoso. Gui, então a gente já sabe que o R, o W, o X significa leitura, escrita e execução. E qual comando que a gente usa para manipular isso dentro do nosso sistema operacional? Agora a tua cabeça irá explodir, Pantufinha. A gente pode usar o Change Mode, que é o famoso Mude o modo. Mude o modo. chmod. Note que é uma abreviação, Eduardo. Change Mode. E você pode usar o chmod de duas maneiras. Aqui a gente vai falar das duas maneiras. A forma simbólica e a forma octal. Bom, então a gente vai falar primeiro da forma simbólica do chmod. Depois de digitar o comando chmod, a gente vai digitar o primeiro símbolo, que pode ser U para usuários, G para grupos e O para outro. Então aqui eu quero basicamente mexer na permissão do usuário que é dono desse arquivo. Então eu vou com o símbolo U. Depois do U, eu posso usar o símbolo de mais, menos ou igual. Qual que é a diferença desse símbolo? Quando tu usa o símbolo de mais, está atribuindo permissões para esse usuário sem mexer em outras permissões. Quando tu usa o símbolo de menos, tu está retirando as permissões desse usuário sem mexer nas outras permissões. E quando tu usa o símbolo de igual, tu não está nem ligando para as permissões que ele já tem e simplesmente ele sobrescreve aquilo que já existe ali. A gente vai ver na prática aqui. Que doideira. Então aqui, se eu fizer um chmod mais
mais x no arquivo teste.txt, a gente consegue ver que agora a gente tem a permissão de execução aqui nesse arquivo teste.txt. Então aqui, se a gente usar o chmod u igual a r, eu vou atribuir permissão de leitura e vou sobrescrever aquela permissão de escrita e execução que eu tinha nesse arquivo. Se eu usar o chmod mais x somente, eu vou deixar a permissão de leitura e vou dar a permissão de execução. Então essa é basicamente a diferença do símbolo de mais e o símbolo de igual. Agora eu curti. O menos ele simplesmente vai retirar aquela permissão específica que eu tinha dado no comando anterior. Muito bom, Eduardo. Obrigado, André Guilherme. Lembrando que aqui eu estou mexendo somente com o usuário. Se eu quiser alterar permissões de usuários e grupos, por exemplo, eu posso fazer chmod u igual a rwx, vírgula g, que daí representa o grupo, igual a rw, e o igual a r teste.txt. E aqui agora eu tenho a permissão que eu acabei de dar ali, só que manipulando o usuário, o grupo e outros. Muito bem, Eduardo. Bom, agora a gente vai para a forma octal, e aqui a gente usa basicamente números de 0 a 7 para definir permissões para o nosso usuário, onde cada número de 0 a 7 é uma forma binária que é representada em número binário. Por exemplo, o número 7 é representado na forma binária por 1, 1, 1. E aí você consegue entender o porquê do chmod 7 definir permissões de leitura, escrita e execução. Arregaçar tudo, né? O 777 é o famoso libera geral, libera geral. Se tu continuar, Pantufa, por que não devemos usar o 777? Porque daí tu libera permissões de leitura, escrita e execução para todos os usuários, todos os grupos e outros. Aí o outros, aí que mora o perigo, porque qualquer do teu sistema operacional pode executar aqueles arquivos, ler aqueles arquivos e qualquer um vai conseguir acessar. Então chmod 777 não é uma boa prática. Onde cada set vai representar também o usuário, o grupo e outros. Boa. E vale ressaltar, Pantufa, que eu já peguei um caso que eu disse, pô, eu não quero me incomodar com permissão, vou dar aqui um chmod 777 barra recursivão lá, todas as partes. Só que a minha aplicação validava se tava com permissão para todo mundo e ela não deixava subir. Muito bom. Aí eu joguei perfume e merda. Bela frase, André Guilherme, bela história. Tá aí um motivo para você não usar o chmod 777. Então, levando em consideração que existe uma representação binária para um número, se a gente for levar em consideração o número 6, sua representação binária é 1, 1, 0. E aí a gente tem as permissões de leitura e escrita habilitadas, que representam os dois primeiros números 1, e o número 0 seria a execução. E como ele é 0, está desabilitado, então o chmod 666, por exemplo, dá permissão para usuários, grupos e outros somente de leitura e escrita. Entendi. Vamos deixar uma tabelinha aqui, mais ou menos, de como funciona, mas é só você ter essa lógica. Se a representação binária desse número é desabilitado, na sequência RWX, você vai ter essa permissão desabilitada quando você representar esse número lá no chmod. Então, se a gente voar aqui para o terminal e usar a permissão 7, que representa o usuário, e sua forma binária é 111, nós temos leitura, escrita e execução habilitada. Depois nós temos o número 6 para grupos, e sua forma binária é representada por 1, 1 e 0. Então a gente aqui vai ter para os grupos leitura e escrita habilitada. Não teremos execução habilitada para os grupos. E por fim, nós temos o número 4, que sua forma binária é 100, leitura habilitada, escrita desabilitada, execução desabilitada. Então a gente tem o chmod 764 teste.txt e aqui a gente tem exatamente a mesma permissão, não mudou porque eu já tinha usado o chmod 764, porém na forma simbólica. Muito bem, Pantufa, eu achei esse vídeo esclarecedor. Muito obrigado. E assim, ó, permissões são coisas que o pessoal não presta muita atenção, então é legal saber qual usuário está rodando a aplicação para definir as permissões adequadas para esses usuários e assim evitar dor de problema de cabeça. Dor de problema. Exatamente. Dor Uma de cabeça. permissão certa evita muita dor de cabeça, principalmente pra gente que executa sistemas aí em produção, seja na sua VM, seja lá dentro do seu container, seja onde for. Ô Pantufa, agora eu quero te perguntar uma coisa. Pode perguntar, por favor. Quem é que permissiona a tua vida? A minha mulher, no caso. Ela é o root? Ela é o root, ela que usa o chmod. Entendi. Dá Pode tchau pra escrever, gente. não pode escrever.
Dá tchau pra audiência. Vamos ficando por aqui, ô André Guilherme. Vamos. Eu adorei esse formato porque eu posso ficar de cueca atrás das câmeras enquanto você está aí, dando a cara a tapa. E eu adorei mais ainda porque, além disso, eu posso te ver de cueca e a nossa audiência não pode ver de cueca. Muito egoísta da tua parte. E muita sorte da audiência. Um abraço e até a próxima.